Só porque eu trouxe livros e é mais fácil e mais agradável manuseá-los aqui e estar aqui. Se não me ouvirem bem, posso recorrer ao microfone, senão vou... Tem, não é? Pronto. Por causa dos sininhos. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Bom, então, boa tarde de novo, agora também para as pessoas que nos seguem por streaming. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu trouxe livros e por isso é mais confortável para mim e mais simpático estar neste lugar, porque assim posso manuseá-los. E escrevi um texto que vou partilhar convosco e a partir do qual vou falar convosco sobre a minha experiência de leitura e de escrita. Esta manhã acordei e comecei um livro novo da Annie Ernaux. Gosto de reservar a primeira hora do dia para ler o que me apetece ler, aquilo que não está ligado ao meu trabalho, ainda que alimente e apareça sedimentado no meu trabalho. Annie Ernaux é uma escritora francesa que nasceu na Normandia em 1940. Nas suas notas biográficas sumárias, explica-se que cresceu numa família humilde. Os pais tinham um café. Ela fez o que se pode chamar de migração de classe por via dos estudos. Foi a primeira pessoa da família a frequentar o ensino superior. Em alguns dos seus livros, além desta geografia e da evocação deste tempo, que é o da Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra Mundial, em que a escritora nasceu e cresceu, revela-se uma geografia mais circunscrita e um contexto histórico mais preciso. Tudo se passa entre as paredes do pequeno negócio dos pais, tudo se passa na relação com o que está fora, com as outras classes sociais, com um horizonte de futuro que não coincide com o dos pais e que é alterado pela instrução daquela filha única. Tudo se passa no desnível, no desencontro, na incomunicação que se estabelece entre a autora e a família. Sobretudo, tudo se passa naquilo que domina a nossa vida, a de todos, e de que é muito difícil falar. A vergonha, o medo, o desamparo, a solidão, o desejo. A primeira frase diz assim: o meu pai quis matar a minha mãe num domingo de junho, no começo da tarde. Vou ler em francês, porque este livro não está ainda traduzido para português e eu estou a lê-lo em francês. Eu ainda sou do tempo em que se aprendia francês e leio razoavelmente francês. Mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin, au début de l'après-midi. Isto tem um silêncio, uma gravidade, uma economia e ao mesmo tempo uma força estas palavras muito impressionante. Continua assim: eu tinha ido à missa do meio-dia menos um quarto, como habitualmente. Devia trazer bolos da pastelaria instalada na cidade comercial, um conjunto de edifícios provisórios edificados depois da guerra. E continua escrevendo com uma faca. A imagem da escrita como uma faca, e não só com uma faca, é da própria Annie Ernaux. Trouxe este livro de entrevistas com ela, que se chama L'écriture comme un couteau, a escrita como uma faca. Foi a minha amiga Susana Moreira Marques, que considero uma das melhores escritoras de língua portuguesa, que me deu o meu primeiro livro da Annie Ernaux. E também trouxe um livro da Susana, que vos mostrar. Queres que te ajude com o microfone? Não. Isto
está o livro da Susana, que foi lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se Quanto Tempo Tem um Dia? Experiências de Maternidade. Então estava a dizer que foi a minha amiga Susana Leida Marques, que eu acho que é uma das melhores escritoras de língua portuguesa, que me deu o meu primeiro livro, Dani Erno. Esse primeiro livro chama-se La Place, o lugar, e está traduzido para português do Brasil por uma grande poeta, muito jovem, chamada Marília Garcia. Não tem edição em Portugal. As duas escrevem, a Ani Erno e a Susana, escrevem num tom e num estilo que agora se denomina autoficção. O substrato biográfico está em cada página, na experiência do cotidiano, daquilo que é do sujeito e é banal, é comum. É uma pulsão difícil de resumir numa palavra, mas que não é seguramente narcísica ou essencialmente narcísica. Tem que ver com a escrita como uma dobra, uma faculdade de nos vermos de fora, tornar-nos personagens de ficção, fingirmos uma dor que de veras sentimos. Estarmos no palco e na plateia, sermos singulares e universais. Esta alusão a Fernando Pessoa e ao seu famoso poema Autopsicografia, parênteses para recordar os primeiros versos: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que de veras sente. Esta alusão ao Fernando Pessoa resulta de ter lido a magnífica biografia de Pessoa de Richard Zenit. Li como quem estuda as 1185 páginas deste projeto, que demorou uma vida a ser feito. E na vida de Pessoa, impressionou-me saber que os famosos heterónimos aparecem com outra constituição, outra espessura, outro recorte, outro nome, nos anos de formação do poeta. O primeiro chamava-se Chevalier de Pá. Pessoa tinha 5 ou 6 anos. Era um amigo imaginário. Pá, em francês, significa não e também significa passo. Os investigadores dividem-se quanto ao significado deste pá. Um cavaleiro que anda ou um cavaleiro que diz e através de quem se diz não. O que nos interessa é a construção de uma persona imaginária. E um hábito do jovem Fernando, escrever cartas a si mesmo. Escrever cartas a si mesmo. Quem aqui já escreveu cartas a si mesmo? Não é escrever um diário, é escrever cartas, pô-las no correio, com selo, fantasiar uma surpresa quando se recebe e lê o conteúdo. Pensei que isto é um tempo e que agora não se escrevem cartas ou mandam telegramas. A troca epistolar faz-se num ápice, na superfície árida do ecrã. Ganhamos velocidade, imagem, instantaneidade. Também perdemos algumas coisas, como por exemplo a caligrafia e o que revela a caligrafia. Ou as rasuras, as hesitações. Eu já escrevi cartas a mim mesma quando tinha 13 anos. Não as tenho porque dei tudo fora, mas imagino que falasse das inquietações existenciais que nos afligem quando deixamos a infância e nos interrogamos, afinal, porquê é que nasci? Qual é o meu lugar no mundo? Qual é o sentido de nascer para viver já morrendo um pouco? Afinal, quem é que eu sou? Essa interpelação que fazemos e que é filosófica é o caderno sobre o qual os escritores escrevem. Escrevemos cartas, diários, poemas, romances, ensaios. Escrevemos para perguntar, manusear uma faca, com a perícia e o risco de uma faca. Cortamos e suturamos as feridas no gesto da imaginação e da memória. Escrever é isso. Ler também é isso. Indissociáveis como duas mãos. Ainda que possamos ler sem escrever, não podemos escrever sem ler. E ler sem escrever desencadeia, de qualquer modo, uma conversa íntima. Não ficamos os mesmos quando, no silêncio e da intimidade da leitura,
nos projetamos no que lemos. O diálogo pode assumir a forma de rejeição, mas ler é estar em relação. Para começar, connosco, com quem somos, com quem vamos sendo. A Susana Moreira Marques escreveu nos seus 2 únicos livros, ela é também jornalista, sobre morte e maternidade. Eu escrevi durante a pandemia um diário, na verdade um livro de autoficção, que talvez seja publicado ou não. O que importa é que o escrevi. Foi uma âncora, um processo catártico, páginas de perplexidade, incômodo, também de algum amparo. A Ania Renault ajudou-me no segundo confinamento, como a Natália Ginsburg me salvou no primeiro confinamento. Foram períodos de imenso sofrimento e foi uma experiência que ainda não sabemos dizer, que esfacelou as nossas vidas, cuja reconstrução vai demorar. E será muito interessante perceber nos próximos anos o que é que os artistas, não só os escritores, fazem com isto. Estamos nos escombros ou, noutra imagem, naufragados. Fernando Pessoa escreveu muito jovem numa carta: sinto-me tão sozinho como um navio naufragado no mar. Natália Ginsburg é uma autora italiana que viveu entre 1916 e 1991. Eu tinha a sua obra magistral, que se chama Léxico Familiar, que é este, edição da Companhia das Letras, agora já existe também numa edição portuguesa. Eu tinha comprado este léxico familiar no Brasil, mas não o tinha lido. E encontrei-me com este livro nos primeiros dias em que estivemos fechados em casa. Uma outra amiga escritora, judia como a Natália Ginsburg, a Tatiana Salem Levi, fez chegar à minha casa um outro livro da Natália Ginsburg para saciar a minha necessidade de continuar a ler a escritora italiana. E esse outro livro foi As Pequenas Virtudes. Não foi este livro, foi o livro da Tatiana, que é uma edição brasileira, e foi com grande alegria que meses mais tarde vi que a Relógio d'Água está a editar a obra da Natália Ginsburg. Faço aqui um parênteses para dizer que nesta troca epistolar na aridez do ecrã com a Tatiana Salem Levi, eu li o seu livro Vista Chinesa, que não tinha sido ainda publicado e cuja edição tardou por causa da pandemia. Então, eu li este livro em PDF, na véspera da morte de uma grande amiga, a cientista Maria de Sousa. E tudo isto, todos estes nomes, esta constelação, estão ligados por um fio. E não é possível, para mim, evocar a Natália Ginsburg sem a Tatiana e sem a Maria de Sousa. Mesmo que eu não os felicite. Há aqui muitos nós que não se desatam. Mas foi uma experiência muito extraordinária ler o livro da Tatiana em PDF, ainda sem saber que a história de violação que aqui se conta baseia-se num estupro, assim chamado no Brasil, de uma amiga da Tatiana e não na própria Tatiana. Essa advertência que aparece no fim eu não a conhecia. E depois é uma experiência muito diferente ler o livro numa outra situação emocional, sabendo que não é a minha amiga cujo corpo escrito está no livro, mas não é o corpo sobre o qual aquela atrocidade se dá, ainda que seja o corpo de todas as mulheres que está ali. E é muito diferente depois de ler em papel. Vou retomar a Natália Ginsburg e esse tempo do confinamento. O livro da Natália Ginsburg, As Pequenas Virtudes, chegou através de um amigo comum que sobreviveu nesse período fazendo comida para fora. E foi com a comida dele que o livro chegou até mim. As Pequenas Virtudes, com os seus textos que não são bem comuns e que não importa arrumar numa categoria, são textos breves onde está a vida toda. E agora repulsou um bocadinho
Natalia Ginzburg veio com comida e foi outro tipo de comida, outro alimento. Era outro. Assim como a frase de arranque da Annie Ernaux nos dá a vida toda, nos dá a vida daquela menina de 12 anos que viu o pai a querer matar a mãe, há um texto dos sapatos rotos que nos dá a importância metafórica de ter os pés enxutos e quentes na infância, sapatos sólidos e sãos na família. Eles são a estrutura que permite enfrentar os dias em que os sapatos ficam moles, informes, molhados pela chuva, destruídos pelo tempo da guerra. Felizmente já estão traduzidos e editados em Portugal alguns destes livros de que venho falar. Mas este livro que comecei por falar e que comecei a ler esta manhã, da Annie Ernaux, este livro eu comprei-o em Paris, onde estive agora, a convite do Camões, para falar do ensaio sobre a cegueira de Saramago, na Noite da Literatura Europeia. Nota: o Prémio Nobel português comprou os seus primeiros livros aos 19 anos, com dinheiro emprestado. Fez-se enquanto leitor e escritor nas bibliotecas. Eu tive a sorte de encontrar o último livro da Annie Ernaux, além deste Lá ao Monte, acabado de sair, e de este livro ter uma relação com o outro livro que eu tinha acabado de ler dela e que se chama O Acontecimento, li numa tradução brasileira. O livro da Annie Ernaux, o último chama-se Le Jeune Homme, é um livro muito breve, edição da Gallimard. Ela remonta a um período há 30 anos atrás, e esse outro livro que comunica com este chama-se O Acontecimento. Esta é a jovem Annie Ernaux, edição brasileira, da Fósforo, e termina assim. O acontecimento foi um aborto que a jovem Annie Ernaux fez. Eliminei a única culpa que senti a respeito desse acontecimento, que ele tenha acontecido comigo e que eu não tenha feito nada dele. Portanto, a culpa é que esse acontecimento tenha acontecido comigo e eu não tenha feito nada dele. Como um dom recebido e desperdiçado. Pois, para além de todas as razões sociais e psicológicas que pude encontrar naquilo que vivi, existe uma da qual estou mais certa do que tudo. As coisas aconteceram comigo para que eu as conte. E o verdadeiro objetivo da minha vida talvez seja apenas este: que o meu corpo, as minhas sensações e os meus pensamentos se tornem escrita, isto é, algo inteligível e geral. A minha existência completamente dissolvida na cabeça e na vida dos outros. E em epígrafe, neste Le Jeune Homme, diz-se qualquer coisa como: se eu não escrever, as coisas não chegam ao seu termo. É como se não tivessem realmente ou completamente existido. O sentido é esse. Portanto, eu trouxe-vos duas escritoras que me acompanharam muito nos últimos 2 anos, a Natalia Ginzburg e a Annie Ernaux. E a Annie Ernaux está aqui, que me chegaram através de 2 amigas, também escritoras, a Tatiana Salem-Levy e a Susana Moreira Marques, que são todas escritoras e leitoras, e convoquei ainda o Fernando Pessoa e o Saramago. Acho que era isto que eu queria dizer. Agradecendo-vos a paciência e a disponibilidade, talvez o interesse para me ouvir. Dou-me conta de que estou cada vez mais focada e fragmentada. Talvez isto seja uma consequência da pandemia. Quer na maneira como falo, quer na maneira como leio. Leio a Annie Ernaux e vou até ao fim da linha. Leio a Natalia Ginzburg e vou até ao fim da linha. O Pessoa foi trabalho e li até ao fim da linha, mas foi um movimento diferente.
Mas depois a maneira como tudo isto se organiza dentro de mim é como a escrita e a leitura, e se calhar como a vida, como tudo isto é. Ou seja, é um processo em construção e é muito fixe. Portanto, muito obrigada, e eu aceitei imediatamente e com muito gosto o convite da Cristina e do Plano para vir. A razão principal é porque é nesse futuro, é nesses jovens leitores e escritores que eu procuro o que está ainda para acontecer. Essa efervescência, é também dessa efervescência que eu me alimento, e é isso que eu tento captar. Obrigada.